Vamos falar então agora, hoje, a respeito das curvas de evolução do trabalho de parto. A gente classicamente usa as curvas de evolução descritas primeiro por Emanuel Friedman, na década de 50, que foi um estudo revolucionário para a época, e são curvas que realmente podem ser aplicadas até os dias de hoje, com algumas restrições que eu gostaria de comentar com vocês. A curva do Friedman, ela gerou o nosso partograma, que até hoje é recomendado como uma boa prática na assistência obstétrica, especialmente em países de baixa renda, para redução de intervenções desnecessárias e cesárea. O Friedman, ele tinha proposto que a gente começasse a traçar o partograma a partir de 4 centímetros de dilatação e que de hora em hora essa mulher deveria dilatar 1 centímetro por hora, né? A avaliação cervical, o toque vaginal, deveria ser realizado a cada 2 horas, né? Porque depois de 2 horas você poderia detectar realmente uma diminuição da velocidade de evolução desse trabalho de parto, diagnosticando então possíveis distócias. A crítica às curvas de Friedman é que elas são curvas realizadas na década de 50, baseadas num grupo específico feminino que eram mulheres de Nova York, numa única instituição americana. E que talvez hoje, em vista de tudo o que aconteceu na obstetrícia, de 1952, que foi a primeira publicação, até hoje, várias situações se modificaram e que talvez o padrão de evolução da dilatação das mulheres contemporâneas não seria mais o mesmo daquelas mulheres que Friedman descreveu na década de 50. Então a gente tem técnicas cirúrgicas que mudaram, né? A principal modificação foi a questão da assistência, da analgesia farmacológica para o parto através de bloqueios regionais que não eram comuns na época do Friedman e que hoje são muito comuns na nossa prática clínica, que a gente sabe que aumentam realmente a duração do trabalho de parto. As mulheres, apesar de antropologicamente serem as mesmas da década de 50, a gente teve muitas mudanças comportamentais e ambientais, né? Mulheres tendo filhos mais velhas, menos filhos, índice de massa corporal diferente, hoje nós somos mais pesadas do que as mulheres da década de 50, a questão da alimentação ambiental. Então todas essas situações provavelmente podem estar interferindo no que a gente consideraria fisiológico para a duração do trabalho de parto. Então, em 2002, começaram a sair as primeiras publicações a respeito de curvas contemporâneas de evolução de trabalho de parto. Eu não vou me alongar nessa questão, a gente vai ter bem explicadinho isso no PowerPoint. Eu queria só retomar que o ano passado a Organização Mundial de Saúde fez um estudo prospectivo, bem desenhado, que era uma crítica com relação às curvas contemporâneas, porque elas eram baseadas em estudos retrospectivos, observacionais. Então a gente tem agora dados prospectivos, internacionais, de um grande número de mulheres, mostrando que realmente a gente está demorando mais do que 1 hora para dilatar 1 centímetro. E mais importante do que isso, os parâmetros do que a gente chama de fase ativa de trabalho de parto, eles têm que ser modificados. Friedman disse que a gente devia considerar a fase ativa a partir de 4 centímetros. As curvas contemporâneas falaram em 6. E esse documento, essa publicação nova da OMS, fala em 5. Então, provavelmente, a partir de 5 centímetros é que a gente realmente deve considerar que essa mulher está entrando num processo de fase ativa, ou o que quer dizer? Ela vai dilatar mais rápido até chegar em 10 centímetros, que é a dilatação completa. Mas esse mais rápido, na verdade, a gente tem mulheres que podem, dentro de um processo fisiológico, normal e não distóxico, levar até 4 horas para dilatar, de 5 para 6 centímetros, e isso é perfeitamente normal. As novas curvas mostram pra gente que um trabalho de parto que progride, mesmo que lentamente, não precisa de intervenção. A gente garante que essa mulher não fique exausta, promovendo métodos não farmacológicos e, se necessário, os farmacológicos para controle da dor e da exaustão. A gente monitora o bem-estar fetal e, se tudo estiver transcorrendo bem, porém lentamente, esse trabalho de parto pode ser expectante, sem intervenções desnecessárias de ocitocina, rotura artificial de membrana, analgesia, fórceps ou mesmo cesárea, antes de extrapolar realmente várias horas dessa evolução. Basicamente, a gente precisa aguardar um processo fisiológico
progressivo. Se tem progressão, mesmo que essa progressão demore 4 horas, de 5 para 6 centímetros, 3 horas de 6 para 7 centímetros, 2 horas de 7 para 8 centímetros, se há progressão, se o bem-estar materno está preservado, se o bebê tem reserva e está mostrando na ausculta intermitente que ele está bem, a gente vai continuar observando esse trabalho de parto com o mínimo de intervenções.